Pessoal, tudo bem aí? Beleza? Vamos lá. Conteúdo de hoje aqui no canal, a gente vai falar de mudança de regimes de casamento, tá? Levar informação aí pro pessoal que acompanha, se você se interessa por isso, tá procurando informações sobre, olha, eu sou casado no regime da comunhão de bens, comunhão parcial de bens, quero mudar para o regime da separação de bens, ou vice-versa, sou casado no regime da separação de bens, quero mudar para a comunhão parcial. Como é que eu faço? Quais os efeitos? Como é que é a divisão de bens, aquilo que já tinha, o futuro. Então fica no vídeo aqui, eu vou explicar, vou tentar ser rápido, tá? E levar aqui aquelas que na minha visão são as informações, as questões mais importantes a serem consideradas aqui. Então veja, o primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: a legislação brasileira, ela prevê que a mudança, né, a alteração do regime de bens, ela precisa passar por uma autorização judicial, tá? Via de regra, isso não pode ser feito diretamente no cartório. Aqui eu não estou tratando casos de união estável, tá? Eu estou tratando casos de casamento mesmo, casamento nos regimes de comunhão parcial, separação e tal. Então, nesses casos de mudança de regime de bens, onde já há um casamento ali, onde já havia um casamento, o Código Civil determina que o pedido de alteração do regime seja feito mediante autorização judicial. Tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Não dá para fazer diretamente no cartório. Esse pedido, gente, ele tem que ser um pedido conjunto, né? Ou seja, assinado por ambos os cônjuges, e apresentar ali a sua motivação, né? Vai ter a fundamentação, enfim, né? O advogado que cuidar do caso vai orientar aí com relação a isso, para contextualizar e levar para o juiz avaliar. Quais são as questões mais relevantes na minha opinião? E que é isso que eu quero deixar claro aqui no vídeo. Veja, essa questão da alteração do regime, ela tem efeito para o futuro, né? Efeitos patrimoniais, eu digo, para o futuro, que é o que a gente costuma dizer, né, no juridiquês aí, que são efeitos ex nunc. Ou seja, não dá para a gente mudar o regime, né, ter ali uma data de corte ali, né, fazer uma mudança de um regime num determinado momento e querer que isso valha para o passado, né? Ou altere aquilo que já aconteceu. Isso vai ter efeitos ex nunc. Então, por exemplo, quem era casado no regime da separação de bens e muda para o regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que aconteceu até o momento da alteração do regime, já o fato gerador, né, da aquisição já aconteceu, né? O passado, ele acarretou na aquisição de bens particulares, não havia bem comum do casal, né? Era um regime de separação de bens, cada um tinha aquilo que era seu, eram os bens particulares, e só haverá comunicabilidade para o futuro, depois da efetiva alteração do regime, né? Esse é um ponto. E o contrário também. Então veja assim, o contrário, né, que a questão interessante de colocar aqui imagina que então agora eu quero alterar, eu era casado no regime da comunhão parcial de bens e quero alterar para o regime da separação de bens. Eu não consigo desconsiderar o passado, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista da legislação, né? Então a legislação ela vai me exigir que primeiro eu faça ali uma solicitação, né, de alteração do regime no judiciário, apresente os motivos, tem que ser uma petição conjunta e esta alteração do regime, a homologação judicial da mudança do regime, nesse exemplo que eu estou colocando agora aqui, que era comunhão parcial para separação, ela vai exigir uma partilha naquele momento. Então, haverá uma divisão dos bens adquiridos sob o regime da comunhão parcial e essa partilha vai ser feita no próprio processo de alteração do regime. Tá? Aí depois que o juiz homologar, né, a alteração de regime e fizer ali a partilha, né, e eu tiver a partilha judicial daqueles bens havidos até o momento, né, adquiridos até aquele momento, aí eu vou e levo a registro, por exemplo, imóveis, levo a registro no cartório de imóveis e etc. E aí eu fiz a partilha, né, daquilo que já aconteceu, aquilo que já teve fato gerador antes da alteração, no momento em que eu era casado na comunhão parcial de bens e que os bens se comunicavam, aí eu fiz a partilha, aí para o futuro passa a valer a separação de bens. O que eu quero dizer o efeito ex nunc não permite que aquilo que já aconteceu seja alterado. Vou alterar o passado e o futuro junto. Não dá, tem que ter uma data de corte e respeitar o que a legislação determinava para cada período, conforme o regime de bens para cada período. Esse é o ponto relevante. Então, gente, para terminar o vídeo aqui, em resumo, alteração do regime de bens tem que ser via solicitação
judicial, havendo aí a homologação do judiciário, né, se tiver partilha de bens, será emitido uma partilha formal, nesse próprio processo será levado a registro. Para frente, passa a valer, né, a nova decisão dos cônjuges, a depender do tipo de regime que escolheram para o futuro. Tá? O passado tem que observar aquilo que valeu, aquilo que era o regime, né, o formato de comunicabilidade dos bens que era previsto no regime até aquele momento ali da conversão. Beleza? Um abraço a todos. Se você se interessa por esse assunto, curta o vídeo aqui, se inscreva no canal. Eu sempre deixo meu WhatsApp no início da descrição do vídeo. Quem quiser fazer uma consulta ou contratar uma assessoria para esse tipo de assunto, é só me chamar, vai falar diretamente comigo. A gente avalia o seu caso aí e encaminha da melhor forma. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Até mais.